Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2 e versículo 5. Está escrito assim, você achou? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui no meu texto diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Amém? Amém? Pai, essa é a tua palavra e nós queremos te louvar por isso. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e nós te bendizemos. Obrigado pela tua palavra. Fala conosco. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto é um dos textos mais importantes que nós temos a respeito de Cristo Jesus, descrito pelo apóstolo Paulo. E a gente poderia passar aqui horas e horas falando sobre ele. Mas eu queria, nessa noite, levantar com você um ponto importante do que nós encontramos aqui. Assim como nós lemos, assim como nós acabamos de encontrar aqui, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, se for para que você tenha um sentimento na sua vida, se for para que você tenha um sentimento no seu coração, se for para que você tenha um sentimento que norteie a sua história, a sua família, o seu casamento, se você tiver que ter um sentimento que norteie as suas decisões, esse sentimento não pode ser a raiva, não pode ser a mágoa, não pode ser a frustração, não pode ser a decepção. Se for para existir um sentimento no seu coração, o único sentimento válido é o sentimento que houve em Cristo Jesus. É um apelo do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, dizendo: olha, você pode ter inúmeros sentimentos na sua vida, todos eles te levarão para o caminho errado. Você pode ter inúmeros sentimentos que norteiam as decisões da sua vida, todos eles te levarão para o caminho errado. Mas se você tiver um sentimento, e esse sentimento for o sentimento que houve em Cristo Jesus, então não precisamos de outro. Se eu tiver no meu coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, eu não preciso pedir a Deus amor, eu não preciso pedir a Deus capacidade para perdoar, eu não preciso pedir a Deus a capacidade para estar em comunhão. Se no meu coração existir o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, então eu amarei, então eu perdoarei,
O problema da nossa vida é que nós vamos enchendo o nosso coração com sentimentos que não provêm do Filho. É por isso que é muito comum você encontrar pessoas dizendo: olha, eu estou sentindo de não fazer mais, eu estou sentindo de não estar mais, eu estou sentindo de não colaborar mais, eu estou sentindo de não estar ali para cooperar mais. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você só precisa de um sentimento. E o único sentimento necessário nesse seu coração é o sentimento que estava no coração de Jesus. Se tivermos uma igreja cheia de pessoas com o coração que Jesus teve, então faremos a diferença. A pergunta é: qual o sentimento do nosso coração? Pastor, você nem imagina. O sentimento do meu coração dessa semana é um sentimento de dar o troco. Você não sabe o que fizeram comigo, eu quero revidar. Você não sabe o que aconteceu na minha casa. Você não sabe o que fizeram comigo no meu trabalho. Pastor, o sentimento que há no meu coração, o sentimento de ira. Eu estou aqui, mas eu estou irado. Eu estou aqui, mas eu estou angustiado. A minha oração é que o sentimento que houve em Cristo Jesus se apodere de você, e até o término desse culto, quem você odiava, você vai estar amando, e você não vai entender o que aconteceu, porque algo entrou no seu coração e o preencheu de tal maneira que você agora consegue olhar e amar. Algo entrou no meu coração, pastor, e aquilo que eu odiava, agora eu não vejo a hora de terminar o culto para ligar e pedir perdão. Pastor, mas não é quem ofende que pede perdão, não. No reino de Deus, quando você pede, é que você ganha. Não, você não entendeu. Eu vou colocar para você a matemática do céu. Diga para o seu irmão: a matemática do céu tem uma lógica diferente da nossa matemática. A nossa matemática é simples. Se eu tenho 2 e eu pego esses 2 que eu tenho e dou 1 para o meu irmão, eu fico com 1. É a minha matemática. Na matemática de Deus, 2, quando dividido, não acaba. Não, você não entendeu. É por isso que nós lemos um jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e uma multidão imensa diante dele. Mas quando a matemática de Deus foi aplicada, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram, e ainda sobrou. Porque na matemática de Deus, as coisas não funcionam como na nossa. É por isso que o sentimento que houve no Filho precisa ser o sentimento que norteia a nossa vida. Eu sei, queridos, presta atenção, eu sei. Por experiência, por vivência, por leitura, por
por conversar com outros, que relacionamentos não são fáceis. E quando eu digo relacionamentos, eu digo em todos os níveis. Porque quando nós nos relacionamos, temos a tendência a nos relacionar pelo que sentimos. E todo relacionamento que começa, ele começa com uma paixão avassaladora. Já percebeu isso? Todo. A pessoa que começa a namorar é uma paixão avassaladora. Ela manda buquê de flor, ela manda chocolate, ela dá presente. E aí vai passando os anos, vai diminuindo. Até chegar o ano que não tem mais. Deus falou? Porque quando a gente começa um relacionamento, é uma paixão avassaladora. A gente quer estar perto, a gente quer fazer de tudo. Irmão, impressionante. Quando a gente conhece alguém, a gente passa ali o tempo da escola, a gente está junto e a gente vai embora. Agora tem a possibilidade, né? Antigamente você tinha que esperar chegar em casa, esperar meia-noite, internet de escada, ligar o MSN. MSN é um negócio que você não sabe. Você que nasceu depois dos anos 2000, você nem imagina o que é. Você nunca vai saber o que é a fazenda do Orkut. Acordava de madrugada para cuidar da fazenda do Orkut? Terrível, hein, amor? Por isso que acabou assim do nada. Puf. Tem que cuidar da fazenda, senão vai perder a plantação de milho. Olha aí. Parecendo aqueles bichinhos virtual, meu amigo. Uma pessoa passou o dia inteiro junto. Ela nem chegou na casa dela, ela já está mandando mensagem. Estou com saudade. É a paixão. A pessoa chega na igreja, ela participa do culto, ela diz: uau, a melhor igreja do mundo. Onde é que estava isso? Eu quero estar em tudo. O que tem na igreja? Eu quero estar no Ruiz, eu quero estar no encontro, eu quero estar em tudo. O problema é que relacionamentos não são fáceis. À medida que você vai se relacionando com as pessoas, vai acontecendo situações que vai ferindo o nosso coração. E a gente vai arrefecendo aquela intensidade que a gente tinha. E aí nós começamos a nos mover por sentimentos que não são verdadeiros. São sentimentos movidos pelo momento. Quantos casamentos acabam por causa de um momento ruim? Diga comigo, um momento ruim. Não, diga um momento ruim. Diga mais uma vez, um momento ruim. Não pode definir uma vida como ruim. Você pode estar vivendo um momento ruim, mas a vida não é ruim. Um momento ruim no casamento, mas o casamento não é ruim. Você ainda viverá o melhor casamento da história da sua vida. E não é porque você vai arrumar outro, é porque Deus vai restaurar o seu. Mas por causa de um momento ruim, a gente se fecha. Por causa de um momento difícil, a gente se tranca. É o marido que se tranca e vai dormir no sofá. É a esposa que fecha a cara e não fala mais. É a pessoa que desiste da obra do ministério porque falaram comigo, não me deram oportunidade, não foi do meu jeito.
Nós precisamos ter no nosso coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se nós tivéssemos esse sentimento dentro do casamento. E aqui, preste atenção. Eu já disse isso, mas eu quero enfatizar para você. Isso cresceu. Depois que um livro foi lançado, esse livro se chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus? E esse livro, ele deu às pessoas um entendimento errado do que é uma vida em Cristo. Porque uma vida em Cristo Jesus não é você parar para dizer assim, espera aí, o que Jesus faria no meu lugar? Não, esse não é o Evangelho. O Evangelho não é você pensar o que Jesus faria no seu lugar. O verdadeiro Evangelho é Ele vivendo através de você. Esse é o Evangelho. Não é você parando para pensar assim, o que eu vou fazer? Se Jesus estivesse aqui, o que Ele faria? Não é se Ele estivesse. O verdadeiro Evangelho diz que Ele está. O verdadeiro Evangelho não é uma filosofia, olha, eu estou vivendo parecido como Jesus. Eu estou vivendo algo que a Bíblia diz que eu... Não. Tem muita coisa que a Bíblia não diz. Olha eu arrumando confusão de novo. Mas tem muita coisa que a Bíblia não diz. Mas tudo aquilo que a Bíblia não diz, a vida do Filho em mim, Ele me ensina. Aquilo que não está escrito aqui na vida do Filho de Deus em mim, faz com que eu viva. Pastor, mas eu não vi nada na Bíblia que proíba de beber. Estão dizendo até na internet que pode, porque na Bíblia não está escrito. Pode não estar escrito na Bíblia, mas na vida do Filho que habita em mim, isso Ele me ensina. É por isso que nós temos um evangelho raso. Porque o evangelho que as pessoas estão procurando é um evangelho assim, peraí, aqui não está escrito nada que pode e não pode. Então pode. Já que a Bíblia não diz que não pode, que pode. E aí a gente diz, então pode. Está nos faltando a vida do Filho em nós. Está faltando a vida de Jesus em nós. Porque o Espírito Santo foi nos dado para nos ensinar todas as coisas. O Espírito Santo ainda é o instrumento de Deus que ensina, que capacita, que instrui, que corrige. Você está aí? Diga para o seu irmão, qual é o sentimento do teu coração hoje? Sabe qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Paulo diz que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Sabe como você identifica alguém que tem o sentimento de Cristo Jesus no seu coração? Ele sempre vai se fazer menor do que o outro. Quem tem o sentimento de Cristo Jesus nunca quer ganhar uma discussão. Ele perde a discussão para que Cristo seja glorificado. Você está aí? Jesus nunca quis ganhar uma discussão. Quando chegaram para ele, Herodes chega diante dele e diz, ei, fala alguma coisa, se defenda, eu tenho poder para libertar você, fala alguma coisa. E ele, cumprindo o que Isaías disse,
como ovelha muda, ele foi levado diante dos seus tosqueadores. Você não precisa querer ganhar a discussão, provar que está certo. Você precisa se esvaziar de si mesmo. Enquanto você estiver cheio de si mesmo, Jesus não cabe aí. Jesus e você não pode habitar no mesmo lugar. Eu vou dizer de novo, Jesus e você não pode coexistir. Ou é você, ou é Ele. Não dá para falar de uma união hipostática aqui. Sabe o que é a união hipostática? Uma filosofia que inventaram e colocaram dentro da teologia para falar que o homem Jesus e o Deus Jesus coexistiram na mesma pessoa. Não! Ou existe Adão, ou existe Cristo. Meu Deus, eu vou derrubar tudo. Eu invento as coisas e depois eu quebro. Aí tem que fazer uma tribuna com o negócio fixo aqui. Não dá corda para eles não. Ou existe Adão, ou existe Cristo. Mas Adão e Cristo vivendo no mesmo lugar não dá. Ou você morre e Cristo aparece, ou você está vivo e Cristo não está aí. Eu não quero ser pastor de uma geração de Adão. Eu não quero ser pastor de uma geração que se cobre de folhas de figueira para parecer crente. Eu não quero ser pastor de uma geração que se esconde de Deus e do seu chamado. Eu quero ser pastor de uma geração que tem no seu coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que pede, que se humilha, que não está preocupado em ganhar a discussão, está preocupado se Jesus foi glorificado no final. Você que é casado, não vale a pena ganhar uma discussão no casamento. Você que está aí com o seu filho, não vale a pena ganhar uma discussão. Sabe qual é a grande sacada da vida cristã? Deixe Deus lutar a sua guerra. Por isso diga para a pessoa, eu não vou mais brigar com você, eu vou deixar Deus fazer isso. A partir de hoje eu não brigo mais, mas você vai brigar com alguém que não deveria ter mexido com ele. A minha oração agora vai ser, Senhor, visita ele. E sabe o que é pior? A sala de oração só tem mulher. Imagina a quantidade de mulher essa semana falando, Senhor, visita ele. E os varões sendo pego, desprevenido. A famosa calça curta. Deus me pegou de calça curta, pastor. Você nem imagina. Você entende isso? Nós estamos muito cheios de nós mesmos.
texto que Paulo está dizendo aqui, diz assim: e ele se esvaziou. E quando ele se esvaziou, sabe o que a Bíblia diz? Ele tomou a forma de servo. Porque todo aquele que tem o sentimento que houve em Cristo Jesus, a disposição do seu coração é servir. Não importa onde e não importa como, eu quero servir. Esse aqui é uma das formas de servir, mas não é a única. Ali é uma das formas de servir, mas não é a única. Aqui dentro do templo nós temos várias formas de servir, mas não é a única. Você serve a Deus quando faz o almoço da sua família, reúne a sua família em torno da mesa e diz: vamos dar graças a Deus porque mais uma vez Ele nos abençoou com algo para comer. Você manifesta Jesus quando você no seu trabalho, na hora do seu almoço, a única hora do seu almoço, você reúne algumas pessoas e diz assim: vem cá, deixa eu compartilhar com você o que eu aprendi essa semana, algo que pode mudar a sua vida. Todo aquele que tem o sentimento de Cristo Jesus, ele serve. Hoje pela manhã nós tivemos o mercado solidário. Uma das formas de servir. Ouviu o presbítero dizendo aqui sobre a Recabe, sobre a casa de recuperação. Há tantos projetos para sair do papel. Orfanato, casa de recuperação, mercado solidário. Mas a gente não consegue fazer isso se não houver um sentimento no nosso coração. Ah, pastor, mas eu não sinto essas coisas, porque essas coisas não fazem parte do que Deus me chamou. Não, não é o que você sente, é o que Jesus sente por essas coisas. Por que a gente não faz? Ah, porque eu sinto que não é para mim. Não, não é o que você sente, é o que Jesus sente que precisa ser feito. Porque agindo dessa maneira, agindo dessa forma, nós vamos manifestá-lo, sem que nós precisemos abrir o texto, porque nós seremos uma carta viva. As pessoas, ao invés de ler o texto, elas vão ler a sua vida e dizer: é esse evangelho que eu preciso, é essa vida que eu tenho buscado e não tenho encontrado. A parede é preta, mas há uma doutrina nessa casa. A parede é preta, mas a porta não é larga. A fachada é preta, mas o caminho ainda é apertado. Agora vai ver a hora. Pode, não pode? Eu estou pregando assim hoje porque Deus falou assim: eu vou levantar alguém que vai comprar um microfone. Aí não vai precisar mais bater a mão no pedestal.
Vamos orar, queridos, eu quero orar com você. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. E diga para o Senhor, eu quero o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Coloca a mão no teu coração e começa a pedir assim, Senhor, não quero o meu sentimento, eu não quero nada que é meu. A raiva, a angústia, a mágoa, a tristeza, a decepção, não quero. Eu quero o sentimento que houve em Cristo Jesus. Diga isso. Não é um momento de meditação, irmão. É um momento de oração. Abra sua boca, levante a sua voz. Renuncie ao sentimento humano, carnal, inválido. E diga, Senhor, o sentimento do teu filho, o sentimento que houve em Cristo Jesus. Senhor, que haja em nós o mesmo sentimento do teu filho. Nós não queremos tomar decisões humanas, erradas, passageiras. Nós queremos tomar decisões eternas. Nós queremos tomar decisões baseadas no teu coração e no coração do teu filho. Por isso nos ajuda, Senhor, a viver não por nós, mas viver por um propósito maior. Que todo sentimento humano que paira no nosso coração seja dissipado e que nós possamos desfrutar de sentimento eterno. Como João descreve, porque Deus amou o mundo. Coloque isso no nosso coração. Nos faça desfrutar, Senhor, de algo eterno. Nos constranja com uma realidade eterna. Nos constranja por entender um propósito eterno. Tira de nós todo propósito individual e nos insira dentro da vida do corpo chamado a igreja do Senhor. E que ao fazê-lo isso, Senhor, que fique para trás todo o embaraço humano, toda mágoa, toda falta de perdão, toda frieza espiritual, toda apatia, toda mornidão. E que nós possamos viver uma nova realidade, agora dentro de uma perspectiva eterna, onde os planos e propósitos do Senhor se cumprem de forma sobrenatural e intensa, em nós
e através de nós. Não queremos sair daqui mais os mesmos. Por isso nos leva à realidade da cruz. Porque somente a cruz pode nos fazer acessar um novo e vivo caminho. Por favor, Senhor, por favor,